Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. Item 16, fazendo parte ainda da instrução dos espíritos, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Cativar esse sentimento de amor, esse sentimento de paz em nossos corações, faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso aprimoramento espiritual. Caminharmos para a luz sempre é de grande importância para todos nós. Tenhamos, pois, meus irmãos, o entendimento de que a importância de fazer o bem deve estar caminhando conosco em todo momento, em todas as situações. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. O defeito do outro é uma coisa muito delicada. Nós vivemos numa sociedade num momento de transição onde todos nós precisamos nos melhorar. Saber se aproximar do outro, saber conversar com o outro é um grande mérito para todos nós. Portanto, todos nós devemos procurar refletir na grandeza das nossas oportunidades de servir, na grandeza da nossa oportunidade de fazer o melhor, para que tenhamos realmente condições de começarmos a dar os passos necessários para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Precisamos, pois, treinar esse aperfeiçoamento, essa melhoria íntima, para que possamos, então, conseguir construir um mundo melhor para todos nós. E, às vezes, ao depararmos com alguns defeitos de alguns companheiros de trabalho, alguns companheiros de equipe, de tarefa, precisamos de ter tato para conversar com eles. Porque se a gente deixa eles continuarem com aquele meio, eles não vão tomar consciência. Mas conversar com a pessoa, não conversar com todo mundo falando do defeito daquela pessoa, expondo-o ao ridículo. São condições que todos nós precisamos aprender a valorizar, são condições que todos nós precisamos aprender a colocar em prática no nosso dia a dia. Muitas das vezes, a gente não quer ver o defeito do outro por mera comodidade. Pense bem. Está no Evangelho que nós devemos observar com os nossos filhos e podar suas arestas. Aqui ele está dizendo que a gente não deve ver os defeitos do outro. Mas não ver os defeitos do outro para fazer chacota, para fazer crítica, para fazer fofoca. Mas sempre que for para agir para o bem, para corrigir, para amparar, é diferente. Mas aí nós temos que saber como abordar o assunto, como nos aproximar da pessoa. Já a maledicência vai procurar achar um defeito e desprezar tantas qualidades. E nós devemos procurar valorizar as qualidades. Então, fazer aparecer, evidenciar as qualidades. Mas saber orientar para que a pessoa corrija seus defeitos, seus vícios, suas tendências negativas. Com amor, com segurança, com parcimônia, com fé. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que sejam para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Eis o que a gente já tinha comentado. Não censurar, mas orientar, aconselhar,
dá uma luz para a pessoa entender. E às vezes a gente vai passar uma informação velada para a pessoa toma atitudes extremamente inconsequentes, mas você não podia ter me avisado antes. Então, às vezes, a gente tem que falar de uma forma mais clara, mais dura. E aí, precisamos de sabedoria para quando precisamos falar a coisa A e para quando precisamos falar a coisa B. Saibamos, pois, valorizar as nossas oportunidades de trabalhar no bem e de saber nos prestar um bom serviço orientando aquele que necessita da orientação e nos calando quando o momento é para nos calar. E em toda situação, aprendamos a orar, porque é uma grande bênção de luz envolver o outro na paz, na esperança que a Deus conduz. As orações, muitas das vezes, nesses momentos difíceis, trazem mais benefícios do que se imagina. Por isso é necessário treinarmos pensar no bem, para construirmos um bem maior para a nossa existência e para nossas realizações. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. E aí vem a parte mais complicada. Muitas das vezes nós queremos criticar o outro, condenar o outro, mas não queremos olhar para nós. Não queremos valorizar as nossas oportunidades. Não queremos construir no nosso mundo íntimo um momento de paz e de fraternidade para nós. Meus irmãos, tenhamos em mente sempre que, para reprovar no outro alguma coisa, nós temos que ter corrigido aquilo em nós. E se não corrigimos em nós, que façamos a força de nos corrigirmos juntamente. Julgar nossos próprios atos, nosso próprio coração, nosso próprio pensamento. A nós mesmos que temos que julgar primeiramente, para depois auxiliarmos os outros a se melhorar. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? O meu pai fuma e fala para eu não fumar. Ele sabe que ele não consegue se livrar do cigarro. E te pede para não entrar na mesma arapuca que ele entrou. Então nós temos que procurar saber observar. A pessoa às vezes fala assim, olha, não faz isso. Ah, mas você já fez tantas vezes. Mas eu sei o peso que é fazer isso tantas vezes. Então não faça. São momentos que nós temos que refletir, são situações que nós temos que parar para pensar, para começarmos a construir um mundo melhor amanhã. E só vamos construir esse mundo melhor amanhã se nós estivermos realmente imbuídos de procurar fazer o bem, de procurar fazer o melhor. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Procuremos nos alimentar do bem para que possamos também irradiar o bem. Treinemos, pois, a olhar para dentro de nós mesmos. Como ele pergunta no final, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Esse é o que nós devemos fazer. Para que condenar os outros? Para que julgar os outros? Se é necessário julgarmos-nos a nós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Todos nós temos que fazer essa observação. Todos nós temos que procurar entender esta lição. Todos nós temos que procurar compreender esta oportunidade de servir, essa oportunidade de agir na construção e na edificação do bem. Por isso, nós estamos aqui para fazer um trabalho íntimo, aqui na Terra, encarnado, para fazer um trabalho íntimo conosco mesmo. E muitas das vezes nós queremos julgar o outro.
Mas nós nos esquecemos que tem alguém que julga-nos primeiramente, Deus, e conhece todos os nossos sentimentos, todo o nosso íntimo. E a todos os momentos que nós cometemos as faltas está gravada na nossa consciência, processando o processo de reparo. E nós, muitas das vezes, condenamos nos outros aquilo que mais temos cometidos em outras vidas. No passado, e às vezes até no passado dessa vida mesmo. E às vezes não fizemos nessa vida porque não tivemos oportunidade. Porque às vezes até mesmo temos vontade de fazer. Portanto, nós temos que procurar compreender o processo de caminhada, de evolução, de aperfeiçoamento, de construção de um amanhã. Porque somente nós aprendendo e entendendo que temos que construir um amanhã com paz, com fraternidade, com harmonia, é que nós faremos melhores. Os pensamentos íntimos que Deus vê em nós, ainda bem que não vemos no próximo, porque senão condenaríamos muito mais. E uma coisa importante, conhece o móvel que levou a pessoa a cometer aqueles atos. E quem conhece o que levou a cometer o ato, vai julgar com muito mais sabedoria, com muito mais prudência. E às vezes alguma falta leve torna-se mais grave e uma grave torna muito leve. Porque tudo depende dos conteúdos internos de cada um e dos objetivos a alcançar. E eu achei interessante um dia fazendo perguntas sobre o destino de algumas pessoas da Terra. E aí, Yaakov nos responde: criminosos de guerra são julgados pelo Ministério da União Divina. Encerrou-se o assunto. Então nós temos que prestar atenção, porque são situações que requerem altíssimos cálculos. Espíritos altamente capacitados para fazerem todo o emaranhado, avaliarem todos os emaranhados de fatos e atos que aconteceram, todas as intenções, tudo que estava por trás da cortina que nós não vimos. São um conjunto de fatos e fatores muito transcendentes para serem avaliados em alguém que cometeu tão grandes crimes como numa guerra. E às vezes, ele não é tão culpado quanto os mentores, os fomentadores, que nós nem tomamos conhecimento. Então vamos deixar de julgar os outros e vamos ter mais cuidado para julgarmos melhor a nós mesmos e entender que Deus tem nas suas mãos conhecimentos extremamente transcendentes que fogem à nossa compreensão, para que a gente não cometa o erro de ficar fazendo condenações, sem sermos o juiz da causa. E aí a gente macula a nossa consciência, mostrando que ainda somos muito baixos, que não sabemos perdoar, que não sabemos cativar o outro, criando situações adversas para nós mesmos. É necessário, pois, começarmos a construir e edificar um melhor amanhã para todos nós. E para isso, temos que saber valorizar o sentimento de amor e de paz. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Treinemos, pois, sermos indulgentes. Treinemos, pois, sermos severos para conosco. E treinemos também colocar os pingos nos is para começarmos a construir um amanhã onde todos nós estejamos em condições de fazer o melhor, de edificar cada dia mais a luz e a paz nos corações humanos. Por isso, todos que caminhamos na Terra precisamos estar em condições de aperfeiçoarmos-nos, de aprimorarmos-nos e de fazer de cada um de nós pessoas melhores para que o mundo também seja melhor. E para sermos melhores, temos que estudar o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a oportunidade de lermos a mensagem do Cristo e de refletirmos nas consequências daquilo ali de forma bem ampliada, trazida pelos Espíritos. Reflexões importantes para que possamos caminhar, entender e aprimorar a nós mesmos, como espírito imortal que somos. Luz e paz a todos os nossos corações, que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos iluminando e nos impulsionando para dias melhores. Paz e luz a todos nós.